É possível viver de luz? Efeito borboleta e teoria do caos. Vamos pela primeira parte. É possível viver de luz? Que pergunta interessante. Sim. Se você for uma pedra, uma planta ou até um animal, vai saber. Talvez você seja, só tem aparência humana. No ser humano está tudo, né? Como o próprio ser humano se reafirma assim. Mas devemos perguntar: por que viver de luz? E por que o ser humano não consegue viver de luz? Apenas de luz, meditando, né? Eu já fui assim. Eu tive uma etapa na minha vida, quando eu entrei na espiritualidade, já faz algumas décadas, me deu uma explosão mental. Eu pensei assim: não vou mais trabalhar. Se trabalhar, vou trabalhar em coisas sem muitos esforços, né? A lei do menor esforço, que parece que só existe no reino humano, né? Vantagens e vou seguir a vida. Eu via que em vez de eu ter mais saúde, eu estava adquirindo mais doença. Aí que a coisa desengringolou. Daí eu pensei: poxa, mas estou no caminho da luz. Como está tão trevoso para mim, tão mais pesado? Aí vem aquele argumentinho bem pobre de que, né, se você está no caminho da luz, mais mariposas atrai. Gente, vai atrair mariposa porque você vai morrer. E moscas, e vermes. Você vai morrer porque você tem uma coisa chamada karma. Veja, uma pedra pode viver de luz, ali meditando o tempo todo, porém inconsciente. Uma planta também, né? Ela absorve a luz solar. E o animal também tende a buscar o sol, buscar inclusive as coisas que o sol produz num orbe, que é a comida. É pura energia solar, mas não é sol. Mas por que que o homem não pode? Tecnicamente é impossível, humanamente muito mais. E o animal, a planta e a pedra, sim. Porque o único Deus que esses três reinos que a gente acha inferiores ao nosso, atrasados até, a gente adjetiveia, né? Eles só conhecem um Deus chamado Sol. E o humano? Quem é o Deus do humano? O Deus do humano é um Deus humano. Tanto é que tem as suas características. Inclusive, ele afirma que é a imagem e semelhança dele, ou ele, ou és. Mas daí eu pergunto, antes de chegar no efeito borboleta e a teoria de caos, para você fazer uma relação entre esses três assuntos. Vou perguntar para você aí que atende, né, a pacientes todos os dias, você que está no seu templo religioso, recebe os fiéis, né, seus sectários, seguidores. Você recebe aí alguém para você resolver problemas, que seja uma pedra, uma planta, um animal? Estranhamente, o ser humano ainda não criou psicoterapia e religião para um animal, para uma planta, para uma pedra. Pode ter certeza, você aí, psicólogo, psiquiatra, neurocientista, vou poupar os médicos, porque os médicos já resolvem um problema de efeito, porque eles não sabem causas. Mas muita coisa eles associam, né, uma causa de efeito no próprio efeito que é a matéria. Eles até acertam. Uma pessoa, por exemplo, né, que bebe demais, eles, né, estão
assertivos quando eles estudam o fígado do animal humano e vê que está deteriorado, que já está produzindo cristais dentro do seu fígado, dentro do seu cérebro, o coração, né, os vasos estão contraídos, então ele está fazendo certo, ele está pegando o efeito e resumindo outro efeito, mas já é feito dando defeito. Mas, voltando, para você entender aí que acha que a gente persegue, né? Como vocês o fazem de lá para cá, né? Nos chamando de espetaculares, que nós queremos aparecer, que é fantasia, tudo, mas é muito fácil falar, né? Que não está aqui desse lado não tem como entender mesmo, a gente entende. Você no seu consultório, você recebe um cristalzinho para reclamar da vida? Você recebe um vasinho de rosas? Vasinho de planta qualquer? Você recebe um animal? Felizmente não inventaram religião e terapia para esses seres, salvo a fisioterapia, que depois que, né, se tornou uma assinatura biológica, claro. O que você vai fazer? Vai rezar para uma planta, para uma pedra, um animal? Não funciona. Como não funciona para você? Por quê? Volto a dizer, você é um ser kármico. E essa lei, né, que você não vê como lei porque não está lá na Constituição do seu país, leis do país. Essas você segue, você respeita, você cumpre. Mas as leis universais você nem sabe que existe. Por quê? Porque a sua turma humana mesmo te ocultou disso para que você continue seguindo aqueles e não as leis. Você não segue leis aqui, você segue pessoas. Ah, mas é a lei do país. Quem escreveu-a? Então, pense. Você que está no consultório, né, essas pseudociências, não estou generalizando, não estou colocando a medicina clínica. Eles estudam a fundo a matéria. Eles vieram para resolver matéria. É a mesma coisa dizer, os bombeiros são inúteis, os policiais são inúteis. Mas, poxa, se existe incendiários, existe gente boca aberta, né, que deixa a panela, deixa o celular ligado, explode. Tem que vir algum, né, coitado, escravo da sociedade, tem que vir resolver para você as suas cagadas, ok? A polícia tem que existir, porque você não é de confiança. Isso nós não estamos querendo mexer, mas tem coisas que são, para não dizer abusivas, elas são desnecessárias, porque não chega em lugar nenhum. Aí vamos entrar no efeito borboleta, que é uma teoria bem interessante e plausível tecnicamente. Eu mesmo já pratiquei o efeito borboleta e a teoria do caos. Como? Quando eu era metido a terapeuta, eu jurava que eu estava no caminho da luz, eu não precisava nem me alimentar de luz. Eu estava no caminho para mim. E eu percebi que tudo que eu tentava interferir causava um outro efeito. Era um defeito e eu criava outro efeito, ou era um efeito e eu criava um maior defeito. Como? Por exemplo, eu tinha o costume, eu sempre fui, né, hétero, mas eu sempre defendia mais a figura da minha mãe, a figura feminina. Eu sempre defendi a mulher. Porque, por um lado, eu entendia que tudo vem da mulher, enquanto seres humanos manifestados. Mas quando eu colocava uma orientação, você que gosta de orientar, nas mulheres sobre o seu relacionamento com homens, eu dizia, seja mais independente. Nisso, a pessoa, como ela é livre, o livre-arbítrio está na mente, não no corpo. O corpo ele tem barreiras, você sabe.
tem muitos esforços, tem muitas utopias que você não consegue atingir fisicamente. Mas você, na mente, você consegue. A pessoa lá entendia como ela queria. E sempre vai entender como ela quer, não como o orientador quer. Como a humanidade, né, que segue esse Deus, que já é um Deus, né, personalístico, ele tem uma identidade, é um Deus com nome, ele não é absoluto. Ele parece que nas nossas mentes exige, né, um segmento, um sectarismo, uma religião. É como a política. A política, ela é política. A política seria política se você estivesse preocupado com o todo, polis ética. Não, você está preocupado com o partido. Esse partido é o meu. O teu é contrário ao meu. Daí essas pessoas, né, de todas essas áreas sociais desse planetoide aqui, pensam que a gente está criando oposição. Não, nós estamos descrevendo como um bom científico. Devemos se autocientificizar, ou seja, entender a vida, levar, né, ao peso e medida das coisas até a gente não conseguir atingir a dita da consciência pura, que não pede nem não pesa nem mede mais, porque é desnecessário, porque daí estando em tudo, tudo é essencial, mas nada é necessário. Então perceba, pelo efeito borboleta, eu criava, vamos dizer, um conforto imediato para me tirar o meu sustento. E o que eu fazia? Fazia aquelas mulheres odiarem todos os homens, o gênero masculino. Por quê? Agora eu sou independente, eu não preciso de homens. O que acontecia? Eu comecei a receber as consequências daquilo que eu achava, né, na maior das boas intenções, que estava interferindo para a melhoria. Agora, todas as mulheres que eu me envolvo, né, salvo atualmente, simplesmente de uma hora para outra começavam a ter atritos com minha pessoa. Por mais esforços, por mais que eu me dedicasse, me comportasse como um homem, né, digno, um homem afável, eu recebi tudo isso. Então, quando eu falo dessas ocupações, eu estou colocando a minha experiência empírica, pragmática dos resultados. Agora você vai analisar aí se procede para você. Se você tem exemplos ou provas físicas do que eu estou lhe falando. E tem muitos outros processos, né, que você pode analisar. Que, por exemplo, você, né, convidar alguém a mudar de país e acabar, né, aquela pessoa era para passar todo o seu processo kármico no país onde está, né? Você a estimula, vamos dizer que você é um coach, que nem esses bobocas aí, né, que falam de lei da atração, de prosperidade e tudo mais. O camarada vai para um país onde ele não vai experimentar miséria e acaba o avião caindo antes dele chegar lá, né, naquela possibilidade de empreendedorar a dita da prosperidade que não é para ele. Então vocês já viram o cuidado que não se tem jamais? A insensatez, a estupidez que a gente crê como sendo o caminho da luz? Percebam isso, gente. Quanta coisa você faz em nome do certo e você está, na verdade, estragando tudo. Eu ouço muitas coisas, né? Por exemplo, gente, tem escolas que perseguem o homossexualismo. Eu sou hétero, mas eu fico assim, se eu tenho consciência das coisas, eu tenho que colocar esses pontos, ok? E não é uma questão de crítica ou de julgamento, é uma questão de avanço.
Porque eu percebi, eu descobri para mim mesmo, que se eu não vejo o que eu vejo para todos, isso também não serve para mim, porque não existe o mim em lugar nenhum. Vamos falar de certos absurdos, né? Há inclusive terapias para pessoas mal resolvidas sexualmente, ok? Não entende o seu gênero. Tem até na Noruega, por exemplo, um país riquíssimo, né, de primeiro nível, um dos países mais ricos europeus, em que a pessoa, a partir dos 14 anos, né, o adolescente, ainda podemos dizer, né, pós-criança, mas muito criança, muito infantil e imaturo ainda para tomar decisões, pode escolher o seu gênero, caso ele tenha uma tendência. É incrível, gente, que a própria ciência, que acaba se calando diante desses absurdos, ela sabe que a pessoa que nasceu com uma tendência, ela tem um lado ou outro do cérebro mais avantajado com determinados tipos de neurônios que funcionam para aquele gênero, não importando o aspecto externo, fisionômico ou anatômico. A própria ciência afirma, desde 2016, estudando isso, o cérebro, olha, dissecações, né, em cérebros de pessoas homoafetivas, pessoas que morreram. Se descobriu algo muito interessante, que o cérebro, o lóbulo direito das lesbianas, que a gente chama assim, é maior do que o lado esquerdo. E nos homens vice-versa. O esquerdo maior que o direito. O que seria isso? O lado direito ele é dito como masculino. Em qualquer reino em que haja um processo cerebral. Os animais é a mesma coisa. Só que os animais não têm essa variação. Como já tem uma assinatura biológica, então é efeito do efeito. Não há como você ter preconceito e nem o outro ser consertar isso enquanto essa vida com esse processo. E não vamos chamar de kármico, vamos chamar de natural. Aquele ser, ou ele passa por aquilo, por aquele processo, ou o sofrimento será maior do que qualquer preconceito. Ou ele encara, ou ele se atira da ponte. Não estamos convidando a isso, não é apologia a autocídio, mas é a tendência a acontecer. Ou você entende seu processo, seu destino, ou você encontrará meios facilitadores, né? Tudo é facilitador, para que fuja dessa dor que você vai levar para outro lado. Mas por que essas coisas acontecem? Porque o ser humano, ele é kármico, e karma não é punição. Karma é contração de que você contraiu aquilo que você quis. Você, por exemplo, dentro da sua casa, você tem exatamente o que você quer. Você não pagou por isso? Então, e isso está provado que o ser humano não tem solução, que ele paga uma coisa chamada imposto. Imposto é imposição, desde que nasce até que morre. Muitas vezes paga, inclusive, no pós-mortem. Não há um ser humano que possa viver na Terra encarnado que não pague imposto. Agora pergunte para um ser do etérico, do astral, do mental, né, do causal, do búdico, do átmico, se eles pagam imposto. E olha que já pertence essas graduações a um universo ainda dual. Ainda pertence a um criador e não
um ser absoluto. Vocês conseguem encaixar na mente isso que eu estou lhe trazendo? Então, como resolver lá no consultório, na religião? Nada contra. É importante, né, para você até ter uma base, até você não saber disso aqui. Depois que você sabe disso aqui, é você por si. Paz reverencial a todos.